Bom dia a todos. Meu nome é Regina, eu sou professora no Departamento de Química da UFSCar e nós iremos agora iniciar o próximo webinar dentro das atividades do Centro Sérgio Turskhen. No webinar de hoje, iremos tratar da análise de biomoléculas por LC-MS e no final dessa apresentação, nós teremos a abertura para os questionamentos. Para uma melhor compreensão desse seminário, eu fiz uma divisão dos tópicos, onde eu irei abordar inicialmente uma breve introdução. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre as estratégias empregadas na bioanálise de proteínas e peptídeos. Vamos discutir também quais são os fatores críticos na otimização de métodos por LC-MS para análise de biomoléculas. E no final eu irei apresentar alguns exemplos da literatura para que a gente possa exemplificar os conteúdos abordados. Inicialmente, eu quero mostrar a definição do termo biológicos, que de acordo com o FDA, biológicos são grandes moléculas que são derivadas de organismos vivos, incluindo humanos, animais, plantas, micro-organismos, e esses são usados no tratamento, no diagnóstico e na prevenção de doenças. Um produto biológico ele pode significar um vírus, uma toxina, o sangue e seus componentes ou derivados, produtos alergênicos, obviamente as proteínas, exceto aquelas que são obtidas por vias sintéticas, anticorpos monoclonais, proteínas de fusão e derivados. Além disso, nós também encontramos diferentes terminologias que são usadas para definir esses biológicos. Dentre elas podemos citar moléculas bioterapêuticas, biofármacos, moléculas biológicas, biofarmacêuticos e macromoléculas. Agora nós vamos dar início a uma discussão por que essas moléculas biológicas são tão importantes. O rápido crescimento no desenvolvimento das moléculas bioterapêuticas é um bom indicador do sucesso dessas moléculas. Quando nós olhamos o número de aprovações concedidas pelo FDA entre os anos de 1998 até 2017, observamos um aumento significativo de aprovações de moléculas biológicas, com elevadas aprovações nos anos de 2011, 2012, 2014 e especificamente no ano de 2017, onde nós tivemos a aprovação de 19 moléculas biológicas pelo FDA. Atualmente, 6 entre 8 fármacos mais vendidos nos Estados Unidos são moléculas biológicas. Esse é um mercado também crescente no Brasil, com a possibilidade agora do desenvolvimento de moléculas biosimilares com a quebra de patente de alguma dessas biomoléculas. O sucesso das moléculas biológicas é decorrente da sua habilidade em tratar doenças crônicas, oferecendo melhores alternativas de tratamento e menores efeitos colaterais. Nesse gráfico aqui da direita, nós podemos observar o desenvolvimento de moléculas biológicas por categorias, com maior foco nas doenças autoimunes, desordens neurológicas, doenças raras e, obviamente, o câncer, que é um alvo bastante específico agora no desenvolvimento de moléculas biológicas. No entanto, quando nós pensamos em moléculas biológicas, pensamos em moléculas que são maiores, mas também devemos considerar que essas moléculas também são mais complexas. Aqui nós temos o exemplo do omeprazol, que é uma molécula pequena, sintética. Ela possui uma massa molecular de 345 gramas por mol. Na sequência, nós temos então a insulina humana biosintética, obtida por tecnologia do DNA recombinante, que possui em sua estrutura 51 aminoácidos e uma massa molecular de aproximadamente 5.800 Daltons. Já um anticorpo monoclonal possui aproximadamente 150.000 Daltons e aproximadamente 1.500 aminoácidos. Então, com isso, nós podemos verificar que realmente nós temos uma quantidade muito maior de aminoácidos presentes, o que obviamente levará a uma maior complexidade nas análises dessas moléculas. Com o avanço tecnológico, uma grande diversidade de biomoléculas tem sido desenvolvidas.
Obviamente, quanto maior a diversidade, maior a complexidade, como já dito, e os desafios nas bioanálises dessas moléculas. Como exemplo, nós temos aqui peptídeos macrocíclicos, que conseguem modular rotas intracelulares. Peptídeos conjugados com carreadores para aumentar a imunogenicidade ou a resposta imunológica. Temos também o desenvolvimento de anticorpos conjugados com fármacos. Essas moléculas são altamente específicas, elas têm a capacidade de discriminar células sadias de células doentes. É preciso quantificar o número de fármacos associado ao anticorpo, então nós temos aqui uma molécula de fármaco, ele está ligado a esse anticorpo através de um linker. Nesse exemplo específico aqui nós temos duas moléculas conjugadas com esse corpo monoclonal, mas existem diversas possibilidades e para os estudos farmacocinéticos é muito importante se determinar exatamente quantas moléculas estão associadas. Anticorpos bioespecíficos, também é uma outra classe muito importante de biomoléculas, justamente porque eles podem simultaneamente ligar-se a dois diferentes tipos de antígenos através dos sítios aqui de interação com seus respectivos targets. Então, nós temos na parte superior a ligação com o target 1 e na parte inferior ligação com o segundo alvo. E a geração de anticorpos monoclonais que com o passar do tempo foram sendo desenvolvidos completamente humanizados através de tecnologias de hibridoma, o que possibilitou a diminuição da imunogenicidade. Quando fazemos uma comparação das diferenças encontradas entre pequenas e grandes moléculas, observamos que, além do tamanho molecular, nós temos outras características que diferenciam essas duas classes de substâncias. Uma delas também é a própria estrutura. Obviamente, uma molécula biológica ela é mais complexa e a elucidação dela não é, muitas vezes, completamente conhecida. A estabilidade de moléculas biológicas é um problema, elas são muito sensíveis à condição de estocagem e manuseio, ocasionando degradação que são complexas e muito difícil de fazer a identificação de todos os compostos formados. Em termos de variabilidade, obviamente moléculas biológicas elas são mais heterogêneas do que substâncias produzidas sinteticamente, incluindo o fato de que elas podem ter muitas variantes. A manufaturação de uma molécula biológica envolve muitas etapas críticas e é muito difícil a reprodução idêntica dessas biomoléculas em função delas serem provenientes de banco único de células e de organismos vivos. E é aí que reside o grande problema e a grande dificuldade no desenvolvimento de moléculas biosimilares. A caracterização de uma molécula complexa de uma molécula biológica, ela é bastante complexa, existem várias etapas que devem ser verificadas para se confirmar a sequência de aminoácido e essa correlação estrutura-função é ainda bastante elusiva, ao passo que as pequenas moléculas já são facilmente caracterizadas e as caracterizações estão bem estabelecidas. A imunogenicidade ela é mais observada quando do uso de moléculas biológicas. As moléculas biológicas também possuem um modo de ação complexo que nem sempre são identificados. A farmacocinética muitas vezes é não linear, ao contrário de comportamentos clínicos de pequenas moléculas que possuem uma farmacocinética com modelo mais linear. E agora, ressaltando o foco do nosso seminário, que são as bioanálises, para as pequenas moléculas nós já temos hoje técnicas convencionais de LC-UV bem desenvolvidas, assim como de LC-MS, com protocolo já bem estabelecido para o preparo dessas amostras e é fácil a seleção de um padrão interno para se utilizar durante o preparo de amostra. Já para as moléculas biológicas, nós temos aí a necessidade de alguns ensaios envolvendo imunoenzimas,
preparo de amostras mais trabalhosos e morosos, uma vez que vai envolver a seleção de anticorpos para captura, eu preciso conhecer a sequência da proteína, eu vou ter que selecionar um peptídeo único para essa quantificação, entre outros detalhes que nós estaremos abordando ao longo desse seminário. E aí, mais uma questão. Por que então é tão difícil quantificar moléculas biológicas? Quando nós pensamos em termos de quantidade de analitos em um mesmo volume de solução, uma molécula pequena consegue ter uma maior quantidade de moléculas quando comparada com uma solução de uma molécula composta de um anticorpo monoclonal. Na sequência, quando eu penso em íons gerados durante o processo de ionização, na espectrometria de massas, uma pequena molécula ela vai me dar sempre cargas únicas, ao passo que as moléculas biológicas geram uma diversidade de cargas, indo de mais 2, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, o que faz com que nós tenhamos então uma diluição desse sinal analítico e, obviamente, uma dificuldade em se quantificar aquelas amostras que estão em baixas concentrações. Nas fragmentações, nós também temos que as pequenas moléculas sofrem fragmentações mais reduzidas, gerando um número menor de íons fragmentos, enquanto que uma molécula biológica vai gerar, então, diferentes íons produtos da fragmentação proveniente. Para exemplificar isso que nós acabamos de falar, então, eu ilustro aqui um espectro obtido, é um espectro de MS-MS de um peptídeo. É um peptídeo pequeno, ele possui somente 16 aminoácidos, mas a gente consegue observar a complexidade desse espectro em termos de sinais analíticos obtidos. Tá? E aqui seria um peptídeo representativo, onde nós estaríamos ilustrando onde poderiam ocorrer as fragmentações possíveis Y e B. E aqui na nossa direita nós temos então um espectro de massa da carbamazepina, que é uma pequena molécula, e a gente pode observar que esse é um espectro muito mais limpo, muito mais claro, com um número muito menor de íons fragmentos que foram gerados. Ainda falando sobre a dificuldade em quantificar moléculas biológicas, nós temos também a questão relacionada ao sinal de fundo ou ao background, porque eu tenho que pensar que essas moléculas biológicas elas vão estar sendo quantificadas em matrizes complexas. Essas matrizes complexas possuem, então, outras proteínas, como a própria albumina, que é presente em grande quantidade, e ela vai se comportar aqui como interferente ou como proteína endógena, que vai elevar o meu sinal de fundo, dificultando, então, a minha seletividade. Além disso, eu também tenho que considerar que as proteínas que eu desejo quantificar, que é o meu analito de interesse, elas podem ter sequências homólogas com imunoglobulinas que são endógenas dessas matrizes complexas. Então, é muito importante verificar por essa homologia. Com relação ao preparo de amostra, nós temos preparos de amostras que são extensos. Obviamente, cada vez que eu adiciono um passo a mais numa etapa de amostra, eu posso ocasionar uma perda do analito. Então, obviamente, eu fico suscetível a ter aí uma perda em função do número de etapas relacionadas a esse preparo. Além disso, nós temos vários parâmetros do próprio cromatógrafo líquido na parte de otimização cromatográfica e parâmetros da detecção relacionados ao espectrômetro de massa que devem ser corretamente ajustados. E, obviamente, isso vai acarretar uma menor produtividade, uma lentidão nesse desenvolvimento analítico, porque são mais parâmetros que eu estaria avaliando. Eu vou falar um pouquinho a respeito de anticorpos monoclonais, porque eles são muito importantes como moléculas biológicas. Vocês podem verificar na literatura uma quantidade enorme de artigos relacionados ao desenvolvimento e quantificação dessas moléculas. E eles são alvos muito importantes no desenvolvimento de novos biofármacos.
Bom, os anticorpos, eles são compostos de duas cadeias pesadas que possuem de 50 a 70 kilodaltons. Então, nós estamos falando dessas cadeias aqui marcadas em azul. E possuem também duas cadeias leves de aproximadamente 23 kilodaltons, que são representadas aqui pela cor laranja. Essas cadeias leves e pesadas, elas se mantêm juntas por pontes de sulfeto. E existem dois tipos de região no anticorpo monoclonal. A região variável, que é essa região superior do anticorpo, que é a região que reconhece e especificamente se liga aos antígenos, que é o nosso alvo. E a região constante, que é uma região que realiza funções efetoras, onde ela pode bloquear, destruir ou ativar um alvo. Fragmentos de anticorpos são produzidos por digestão proteolítica e eles são muito úteis na elucidação das estruturas e na função desses anticorpos. Então, se nós realizarmos aqui uma fragmentação usando papaina, nós iremos obter um fragmento chamado de Fab, que é essa região superior do anticorpo monoclonal, que resulta nas cadeias leves e nos domínios VH e CH da cadeia pesada. E também iremos obter desse mesmo tipo de digestão com papaina, fragmentos na região FC, que é resultante das outras duas cadeias pesadas. Uma questão importante a ser considerada no desenvolvimento bioanalítico para a quantificação dessas moléculas biológicas é conhecermos os aminoácidos que compõem essa região do CDR. A região do CDR é uma região determinadora de complementariedade. Eles oferecem uma maior especificidade. Então, só lembrando, eu tenho o meu antígeno sendo ligado nessa região do anticorpo monoclonal, então é essa região que oferece a maior especificidade. Se eu seleciono aminoácidos presentes nessa região do CDR, eu também vou conseguir aminoácidos que sejam mais específicos desse anticorpo específico que deve ser quantificado. Com isso, eu vou diminuir a possibilidade de homologia com sequência de aminoácidos de outras espécies endógenas que estejam presentes na matriz biológica. Aqui também ilustrando diferentes tipos de anticorpos monoclonais. Inicialmente, os anticorpos monoclonais, eles eram desenvolvidos a partir de ratos, mas em função da imunogenicidade ou da toxicidade que esses anticorpos apresentavam nos estudos pré-clínicos, foram então sendo feitos mudanças nesses anticorpos, introduzindo aqui a porção humana nos mesmos. Então, os anticorpos chamados murínicos, eles têm 0% de humano, ele é 100% de rato. Os quiméricos, ele é 65% de humano. Os humanizados, ele já tem 95% de humano. E o completamente humanizado, ele já tem 100% de humano. Tradicionalmente, a quantificação, a análise de proteínas e peptídeos durante a fase de descobrimento de novos fármacos é realizada através de ensaio imunoenzimáticos, que aqui está definidos como LBA, que significa Ligand Binding Assays. Bom, esses ensaios, eles apresentam vantagens devido à sua elevada sensibilidade. Eles apresentam também a possibilidade de se ter um preparo de amostra limitado. Eles possuem um alto rendimento, porque é possível analisar uma grande quantidade de amostra num curto espaço de tempo. E, comparativamente com as técnicas de LC-MS, a instrumentação possui um custo menor. No entanto, as desvantagens apresentadas são várias. Dentre elas, uma muito importante é a necessidade de reagentes altamente específicos, porque através dessa ilustração aqui vocês podem visualizar
que o substrato ele está sendo capturado por um anticorpo. Esse anticorpo é um anticorpo de captura, ele é imobilizado em um suporte e existem diferentes formatos que podem ser empregados. Uma análise direta, uma análise indireta, onde eu farei uso de 2 diferentes anticorpos para poder então analisar esse substrato, e a possibilidade de se fazer um ensaio que é designado de sanduíche, onde eu vou ter então a captura do meu anticorpo de interesse e um outro anticorpo que dará o sinal analítico que será medido. Como eu tenho vários reagentes específicos que são aqui utilizados, é muito importante que eles tenham elevada pureza para que eu evite interações não específicas. A obtenção desses reagentes não é fácil, às vezes a obtenção desses reagentes específicos podem levar algum tempo para que eles possam ser produzidos. Além disso, como desvantagem, nós também podemos citar o intervalo dinâmico, que é bastante limitado quando comparado às técnicas de LC-MS. A variabilidade entre lotes desses reagentes específicos é um fator que prejudica muito os ensaios imunoenzimáticos. Outra questão a ser discutida é então a impossibilidade da adição de padrões internos, o que nós sabemos que é bastante importante, por exemplo, na espectrometria de massa para fazer correção dos sinais analíticos. E quando o desenvolvimento está sendo realizado e diferentes matrizes estão sendo testadas, por exemplo, no estudo pré-clínico, se for fazer uma análise de urina e de plasma ou de soro, os ensaios imunoenzimáticos terão que ser desenvolvidos, diferentes ensaios para diferentes matrizes, o que realmente é bastante demorado para que possa ser feito. Diante dessas dificuldades ou dessas desvantagens encontradas pelos métodos imunoenzimáticos, passou-se então a explorar os ensaios por LC-MS, devido às já conhecidas vantagens da técnica de cromatografia acoplada à espectrometria de massas, sendo essas associadas a alta sensibilidade, seletividade, amplo intervalo dinâmico, a possibilidade de adição de um padrão interno, análise simultânea de múltiplos íons, a possibilidade de que uma única análise me permita determinar a concentração total da molécula, seja esse estando livre, conjugado e, obviamente, a porção total. Também existe a robustez na transferência dessas metodologias desenvolvidas. Nós também temos algumas desvantagens a respeito da espectrometria de massas. Uma delas é o alto custo da instrumentação, preparo da amostra, um rendimento, então, que pode ser reduzido quando comparado aos imunoensaios, e uma sensibilidade limitada para moléculas de alta massa molecular. Diante das vantagens e desvantagens de cada técnica associada, então se passou a trabalhar num formato onde a gente pensa em fazer associação de 2 tipos de técnicas, trabalhando então com métodos híbridos. Mas eu vou iniciar falando aqui a respeito desses 2 protocolos, e chamando a atenção que quando eu vou desenvolver um protocolo bioanalítico para análise de peptídeos e proteínas, eu vou inicialmente considerar qual é a massa molecular dessas moléculas a serem analisadas. Se eu estiver trabalhando com massa moleculares que variam entre 1000 e 10.000 Daltons, eu posso considerar realizar uma medida direta. Isso implica no quê? Implica que nós estaríamos fazendo um preparo de amostra tradicional, envolvendo precipitação de proteína, extração em fase sólida ou extração líquido-líquido, e na sequência, então, injeções no sistema de LC-MS. Quando nós considerarmos grandes moléculas com massa molecular acima de 10.000 Daltons, então nós iremos propor uma medida indireta que ela pode tomar 2 direcionamentos. Um deles seria, então, eu fazer o preparo dessa amostra a nível de proteína e uma digestão proteolítica, onde eu vou, então, obter peptídeos que eu vou selecionar quais são únicos para usar como referência essa
proteína que foi digerida. Nessa etapa, eu ainda posso, antes da digestão, optar por fazer um tratamento através de imunoafinidade, usando os conceitos de imunoensaio. O que isso implica? Que eu vou estar usando alguns receptores que vão fazer a captura dessa proteína, eu vou então enriquecer a minha amostra, eu vou estar livrando ela de compostos endógenos que não me interessam e eu parto então para a digestão proteolítica e sigo a mesma sequência de obter os peptídeos únicos e posso partir para análise de LC-MS. Uma outra abordagem, esses peptídeos, eu também posso realizar um outro tratamento da amostra, fazendo o emprego de uma nova técnica de imunoensaio, onde eu vou fazer uso agora de antipeptídeos. Mas vamos visualizar isso melhor nos próximos 2 slides. Então, aqui nós fazemos uma apresentação gráfica de como seria o emprego de uma técnica de imunoafinidade no preparo dessas amostras. Eu vou ter, então, uma partícula magnética, onde eu vou fazer o recobrimento com anticorpos monoclonais, que são referentes a uma antiproteína. Esses anticorpos monoclonais absorvidos dessa partícula magnética serão colocados em contato com a minha matriz complexa e os meus analitos de interesse serão, então, capturados por esse sistema. Aí, nós, então, realizamos a digestão proteolítica, ainda com o analito ligado ao anticorpo que está ligado à partícula magnética, ou nós podemos, então, efetuar a eluição desse analito e fazer posteriormente a digestão. Então, por isso que está aqui, digestão on-bead ou off-bead. Em ambos os casos, o que nós vamos obter? Nós vamos obter esses peptídeos que nós chamamos de surrogate, que em português seríamos nós dizermos peptídeos substitutos ou então peptídeos únicos que são representativos desse analito, essa proteína que será quantificada. E a sequência de análise por LC-MS. Quais são os reagentes de captura que nós podemos selecionar? São anticorpos específicos, que são antipeptídeo ou antiproteína. Então, é importante que eu saiba qual é a minha proteína que eu quero analisar, para eu poder confeccionar, então, obter de forma sintética a antiproteína ou antipeptídeo. As proteínas-alvo para captura, por exemplo, quando um alvo é uma proteína, para um determinado biomarcador, eu posso então usar aquela proteína para capturar a molécula que está sendo administrada. Eu posso também utilizar de proteína A, G ou misturas de proteína AG, que dependendo da classe de imunoglobulina que esse anticorpo pertence, eles irão, de uma maneira específica, capturar esse alvo. E também podemos fazer uso de anti-human IgG, que é específico para a captura do anticorpo a partir daquela região FC que eu mostrei nos slides anteriores. Analitos, a gente pode considerar anticorpos monoclonais, derivados de proteína, peptídeos, biomarcadores, que podem ser peptídeos ou proteínas, e anticorpos monoclonais conjugados a fármacos. Um outro protocolo, então, um pouco mais com mais detalhes a respeito do processo de tratamento, seria a imunoafinidade, que envolveria 2 etapas. A primeira delas, eu vou ter, então, a minha partícula magnética recoberta com a antiproteína. Vai seguir a mesma sequência de fazer a captura, o alvo vai ser capturado, vai ocorrer a lavagem desses compostos interferentes que não foram ligados ao anticorpo porque não tem especificidade. Na sequência, ocorre uma eluição desses alvos através de uso de compostos de soluções acidificadas e parte-se para a digestão proteica.
Na digestão proteica, a obtenção desses peptídeos pode então se fazer uma nova etapa, utilizando um novo suporte, recoberto agora com um antipeptídeo, e eu vou colocar de novo essa solução em contato com esse suporte, realizando uma nova imunocaptura, uma nova lavagem e tendo então a absorção seletiva do peptídeo que eu quero quantificar como representação da proteína. Esse é um procedimento mais extensivo, mais trabalhoso, justamente porque envolve uma antiproteína e um antipeptídeo. Esses anticorpos monoclonais não são triviais de se obter. No entanto, isso aqui promove um aumento muito grande na sensibilidade. E aí, quando nós pensamos perante os protocolos apresentados, perante as oportunidades de tratamento de amostras demonstradas, como eu defino qual é o caminho a selecionar? Tudo vai depender da complexidade da molécula, se elas são moléculas menores, como peptídeos, pequenas proteínas ou grandes proteínas. Vai depender também da complexidade dessa matriz biológica. Obviamente, se eu trabalho com matriz mais simples, como fluido broncoalveolar, eu posso considerar um tratamento de amostra mais simples, ao passo que se nós estivermos trabalhando com homogenatos de tecido, isso vai requerer um tratamento de amostra mais elaborado em função da quantidade de lipídios e outros endógenos que estão ali presentes. Além disso, a consideração a respeito de sensibilidade desejada. No desenvolvimento de novos fármacos, em algumas situações, a dosagem administrada é relativamente alta, então técnicas mais básicas conseguem propiciar a detecção almejada. Ao contrário, em algumas situações, a dosagem desses anticorpos monoclonais é muito baixa, principalmente devido à alta eficácia dessas moléculas, o que faz com que nós precisamos de métodos bastante sensíveis, e nesses casos nós precisamos então optar por técnicas de imunoafinidade e em algumas situações até mesmo do uso de sistema de nanofluxo para ganharmos em sensibilidade. O uso de cromatografia multidimensional é uma opção também para ajudar na limpeza da amostra. Agora vamos discutir alguns fatores críticos para o desenvolvimento de métodos por LC-MS. Bom, a primeira delas é a seleção de peptídeos únicos como representante dessas proteínas. Como que nós fazemos isso? O primeiro passo é fazer uso de técnicas in silico para a seleção desses peptídeos. E o que nós usamos? Nós fazemos uso de plataformas de acesso gratuito. Aqui no caso eu estou mostrando o uso do Skyline. O Skyline ele está disponível para que qualquer um possa baixar no seu computador e fazer uso. E aqui eu estou ilustrando também uma sequência de aminoácidos aqui da albumina humana, só para exemplificar. No Skyline nós entraremos então com essa sequência de aminoácidos e com alguns detalhes a respeito do número de cargas que eu quero, quais são as fragmentações que eu vou considerar, se só Y, se só B, ou se B e Y, o número, o tamanho dessa sequência de aminoácidos, se maior do que 15, maior do que 30 aminoácidos. Então são algumas possibilidades que eu tenho, inclusive eu entro no software com as descrições das enzimas que estão sendo usadas na digestão. Nesse exemplo aqui, vocês podem observar que esse peptídeo aqui, de 2 a 18, do segundo até o 18º aminoácido, ele tem duas cargas, uma massa de 1019 como íon precursor, e esses 25 possíveis fragmentos são os íons produtos que podem ser gerados quando da fragmentação desse peptídeo. Pelo Skyline, eu também consigo fazer otimização de energias de colisão e de potenciais. Todos
todos os parâmetros que são aqui gerados, todos esses peptídeos e fragmentos que são gerados, a gente converte, leva tudo isso para os massas, e aí nós então fazemos uma amostra preparada em solvente, usando o padrão de proteína, para verificar quais são os melhores peptídeos que iremos selecionar. Às vezes nós temos 3.000 peptídeos, a gente inicia com 3.000 peptídeos, mas no final nós acabamos selecionando de 5 a 10 peptídeos, sendo aqueles que apresentam melhor seletividade e sensibilidade. Também quero mostrar aqui para vocês que uma outra alternativa, e que também a gente tem que dispor disso quando pensarmos em desenvolvimento analítico para biomoléculas, é fazer o alinhamento da sequência de aminoácidos. O que eu quero ilustrar aqui para vocês, eu sei que fica difícil a visualização em função do tamanho, mas aqui nós estamos comparando 4 anticorpos monoclonais, que são esses descritos aqui. Todos eles são anticorpos monoclonais quiméricos. Então, pensando na possibilidade de eu analisar esses 4 anticorpos monoclonais em uma mesma amostra, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar peptídeos únicos para cada um desses anticorpos. Com isso, eu entro com a sequência de aminoácidos de cada um desses anticorpos num site, numa plataforma que é o Clustal IW, também é gratuita, e ele vai fazer o alinhamento desses aminoácidos e vai me dar um relatório parecido, que é exatamente esse daqui, onde ele vai marcar os aminoácidos marcados em preto são idênticos entre eles, os marcados em cinza são muito similares e esses coloridos pertencem exatamente às regiões do CDR que eu mencionei para vocês, que são as regiões mais específicas. Os brancos são os únicos que não são coincidentes, ou seja, não são homólogos. Então, por aqui, vocês já podem ter uma ideia da dificuldade que é encontrar um peptídeo que seja único para cada um desses compostos. Preferências sempre são dadas por selecionar peptídeos que tenham possibilidade de ser únicos e que façam parte da região de CDR. Bom, aqui mais algumas considerações a respeito da seleção desses peptídeos únicos. Então, nós vamos iniciar com uma amostra in sílico, onde eu vou fazer toda a projeção dos possíveis fragmentos, considerando uma ou mais enzimas, que podem ser gluci, tripsina, asparagina N. Depois nós iremos, então, através de uso de softwares, de plataformas abertas, do BLAST e do Clustal, nós iremos fazer o alinhamento dessa sequência de aminoácidos para verificar quais são específicos e únicos. E então partiremos para as análises de LC-MS. Algumas considerações teóricas que são realizadas também. Evitar candidatos que tenham metionina, cisteína e triptofano como aminoácidos, porque eles são suscetíveis à oxidação. Evitar também compostos vizinhos à asparagina, a glutamina, glicina e o ácido aspartico, porque eles são instáveis. Evitar também prolina, que esteja no carbono terminal do aminoácido, e sempre selecionar aminoácidos selecionar peptídeos que tenham mais do que 30 aminoácidos. E evitar os que sejam menores do que 8. Considerações experimentais. Quando eu realizar os experimentos das amostras, eu vou considerar a estabilidade desses peptídeos gerados, a possibilidade de uma boa ionização e fragmentação, que vai me dar uma boa resposta analítica, e a recuperação desse peptídeo após essa digestão e extração. Nós vamos sempre procurar observar por peptídeos que formem íons com cargas duplas e triplas, porque eles têm a característica de se apresentarem mais estáveis. Isso deve ser feito a cada amostragem. E essas otimizações serão feitas com proteínas padrões. Então, aqui é só um protocolo, assim, um guia
que dá um direcionamento do que eu devo observar durante a seleção desses peptídeos únicos. Outro fator bastante crítico na análise de moléculas bioterapêuticas é com relação à seleção do padrão interno. No caso de pequenas moléculas, nós trabalhamos com padrões internos análogos, e aqui no caso de grandes moléculas, nós temos diferentes possibilidades. Tudo vai depender da disponibilidade do que nós tivermos para trabalhar. Eu posso fazer a adição de um padrão interno que seja a proteína que eu vou quantificar, isotopicamente marcada, sendo a proteína, ela é adicionada logo no começo do tratamento da amostra, porque ela vai passar por todo o processo de digestão e vai monitorar toda essa etapa. Se ele for somente um peptídeo marcado isotopicamente, a primeira escolha é que esse peptídeo seja maior do que o peptídeo selecionado para quantificação, porque com isso ele poderá sofrer algumas fragmentações, poderá ser então adicionado antes da digestão enzimática e vai monitorar essa etapa do preparo da amostra. Se eu não tiver a possibilidade de trabalhar com uma proteína marcada isotopicamente e nem um peptídeo maior marcado isotopicamente, sobra-nos a opção de trabalhar com o peptídeo único que foi selecionado, marcado isotopicamente, mas aí ele deverá ser adicionado antes da análise de LC-MS. Ele não vai monitorar nada referente às perdas de preparo de amostra. A mesma consideração é feita para as etapas que envolvem imunoafinidade. Se eu tiver a proteína marcada, ela entra logo no início e passa pela fase de imunoafinidade. Se ele for um peptídeo maior, ele entra antes dos processos de denaturação, redução e alquilação e da digestão enzimática, e o peptídeo único ele é adicionado no final. Agora, na sequência, eu vou mostrar um exemplo de desenvolvimento. Esse trabalho ele está relacionado a um método de LC-MS para quantificação de 2 anticorpos monoclonais em amostras de soro de macaco. E vai ser uma quantificação simultânea. Bom, a sequência primária desses 2 anticorpos, sempre nós precisamos saber qual é a sequência de aminoácidos. Nós temos esses anticorpos designados como 992 e 1024. Nós temos aqui a sequência da cadeia leve e da cadeia pesada para cada um desses 2 anticorpos. E a intenção aqui foi selecionar um peptídeo único para cada um desses anticorpos e um peptídeo que fosse o mesmo para ambos, porque assim eu poderia então quantificar a quantidade total desses anticorpos presentes na matriz complexa. Para o anticorpo 992 foi selecionado esse peptídeo, EVQ. Para o peptídeo 1024, para o anticorpo monoclonal 1024 foi selecionado esse peptídeo começando com o QRP. E para quantificação total, o peptídeo começando com VVS. Como que foram feitas a seleção desses peptídeos mostrados anteriormente? Eles seguiram esses mesmos protocolos que eu mostrei, usando essas predições in silico, e chegou-se à conclusão que os melhores fragmentos, íons precursores, íons produtos, seriam para aqueles peptídeos, seriam aqui demonstrados. Então, vocês podem ver que para o anticorpo 1024 foi possível selecionar 2 íons precursores somente, e para o peptídeo 992 foi possível selecionar 3 precursores. Quero chamar a atenção de vocês que nesse trabalho os autores usaram peptídeos que são longos, maiores do que aqueles selecionados, então eles poderão ser adicionados antes da fase de digestão proteica. Como ilustração também, um espectro de massa para o anticorpo 1024. Então, nós temos aqui, esse é o íon precursor, 2 íons fragmentos que foram selecionados. O íon precursor tem 3 cargas e 2 íons fragmentos foram selecionados.
Para o anticorpo 992, o íon precursor também possui 3 cargas, e aqui ilustrando 3 íons fragmentos que puderam ser selecionados. Todos esses íons fragmentos correspondem àquele peptídeo que eu mostrei na tabela anterior. O espectro de massa para o anticorpo total, que é obtido através da somatória dos aminoácidos que iniciam com VV, que é comum aos 2 anticorpos monoclonais, ele também tem uma carga de 3 unidades aí. Aqui alguns cromatogramas ilustrativos. O autor, então, reporta que, apesar dele ter selecionado de 3 diferentes íon precursores para o anticorpo 992, durante os experimentos usando a matriz biológica, observou-se a presença de um interferente, ou seja, um desses fragmentos tinha uma homologia com alguma outra proteína ou peptídeo presente na amostra e precisou ser excluído. Como ali ele tinha a opção de trabalhar com outros íons fragmentos, ele conseguiu então uma seletividade trabalhando com os outros íons selecionados. Ele perdeu um pouco de sensibilidade, mas ainda assim foi possível uma correta e eficiente quantificação dessas amostras. Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês é referente a essa predição in silico da seletividade de peptídeos nesse trabalho ainda, considerando 2 diferentes espécies. Inicialmente ele desenvolveu esse trabalho considerando o soro de macaco, mas com uma intenção de depois disso ser utilizado em estudos pré-clínicos em humanos. Então ele precisa verificar a homologia entre essas 2 diferentes matrizes com relação aos peptídeos selecionados como únicos. E aqui eu marquei então no slide que esses 2 peptídeos que estão marcados aqui para o anticorpo 992 e o 1024, eles têm homologia com alguma outra espécie endógena presente no soro humano e não podem então ser utilizados. Isso também é feito através do BLAST, que a gente pode entrar pelo site da Uniprot para verificar essas possibilidades. Agora aqui uma questão muito importante é que toda vez que novas alternativas analíticas são propostas, é necessário a gente mostrar a correlação entre os 2 ensaios. Como eu disse anteriormente, tradicionalmente, esses testes para biomoléculas são feitos por imunoensaios, ensaios ELISA. Então, uma vez que se passou a adotar técnicas de LC-MS, é fundamental mostrar a correlação dos dados obtidos entre as diferentes técnicas. E aqui tem um exemplo clássico disso, onde a gente pode observar em azul os dados obtidos para uma amostra, que também é um anticorpo monoclonal, são 2 proteínas que foram quantificadas, uma usando ELISA, uma das técnicas ELISA, uma das técnicas LC-MS, e a gente pode observar uma ótima correlação dos resultados, o que dá confiabilidade nos novos procedimentos adotados em termos de cromatografia líquida e espectrometria de massa. Como conclusões, eu gostaria então de deixar para vocês que existem inúmeras inovações em termos de moléculas bioterapêuticas e, obviamente, essas complexidades estão sendo um grande desafio para a parte bioanalítica. O potencial do emprego de LC-MS para os ensaios quantitativos reside na grande versatilidade que a técnica apresenta. Protocolos genéricos existem e eles podem ser empregados para o início do desenvolvimento de tratamento de amostras para essas análises. Obviamente, modificações são realizadas conforme a necessidade. A alta sensibilidade ela é obtida através das técnicas de enriquecimento por imunoafinidade. As diferentes moléculas biológicas
possuem diferentes características, desafios e propriedades que devem ser considerados durante o desenvolvimento bioanalítico, e o emprego de técnicas híbridas, que são as técnicas de imunoafinidade associadas com cromatografia líquida e espectrometria de massa, combina a seletividade dos reagentes com a sensibilidade da espectrometria de massas, permitindo o desenvolvimento de métodos que são precisos e exatos para a análise dessas biomoléculas. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, a GlaxoSmithKline, a FAPESP e a UFSCar. Nesse momento, estamos então abertos para pergunta e fico à disposição de vocês. Obrigada. O José Guilherme pergunta quando é necessário o uso de cromatografia multidimensional. Nesse caso da cromatografia multidimensional, nós vamos pensar em adotar essa técnica quando uma maior sensibilidade for requerida para os ensaios. Porque, obviamente, quando eu pensar em fazer uso da cromatografia multidimensional, eu também terei que fazer novos ajustes no sistema cromatográfico, novos desenvolvimentos em termos de ILC, o que também consumirá um pouco de tempo. Então, realmente, nós partimos para essa estratégia quando alta sensibilidade é requerida. Uma outra pergunta aqui a respeito das enzimas que são utilizadas para fazer a digestão. É muito importante que diferentes enzimas sejam testadas, justamente porque cada enzima provoca a clivagem num lugar específico desses peptídeos. Então, por exemplo, a tripsina, ela vai quebrar ligações peptídicas no carbono terminal de resíduos de lisina e arginina. Se eu não tiver uma seletividade suficiente, eu posso tentar então uma outra enzima, que seria, por exemplo, a GluC, que ela vai propiciar a quebra de ligações peptídicas de resíduo de carbono terminal de glutamina e de ácido aspartico. Então, com isso, eu consigo verificar em qual situação eu consigo peptídeos mais únicos, que me deem melhor seletividade e sensibilidade. Eu vou só complementar a respeito de sensibilidade, que eu estou mencionando para vocês. A sensibilidade nós podemos considerar um método muito sensível, estaria detectando amostras em concentrações em picograma por ml. E outros métodos que podem ser considerados menos sensíveis, seria suficiente uma detecção na ordem de nanograma por ml, certo? Bom, com isso, se nós não temos mais perguntas, então nós vamos considerar o webinar encerrado. Eu agradeço o convite e a presença de todos vocês. Bom dia, obrigada.